Hi teens, let's start our English lesson of the week. My name is teacher Jessica and today's lesson is about routine and frequency adverbs. So let's start. Please open your English books at page 62. Okay, 62. When we have the lesson that on top of your books have you never practice. You never practice. Então já dá para vocês observarem aí never, né? Que é um advérbio de frequência. Então nós iremos estudar eles. E também no vocabulary of today we have musical instruments. Já tivemos essa aula no passado, né? Mas é sempre bom relembrá-los. Então, como vocês sabem, the main character of your books, os personagens do book de vocês, they play on a band, alright? I think it's a rock band. So, of course, they practice with musical instruments. That's okay? So, first, let's read a short conversation between Arif, Seisha, and Evie and Logan, okay? And after this, vocês vão ter aí a compreensão, responder aí sobre esse diálogo, e aí a gente vai pro vocabulary, ok? So first, let's listen the conversation. Exercise 1. So, Evie, guitar and vocals, you're always the star of the show. Yeah, I never get to sing or play an instrument. Maybe that's because you don't often come to rehearsals, Arif. Yes, Arif, you're really good on the drums, but you never practice. Only because my parents complain about the noise I make. I sometimes play the piano for my family, but I'm too shy to play at a live concert. I know what you mean. I have piano lessons every Monday, but I don't fancy all those people in the audience. Oh, please play in the concert, all of you. It's fun. Great. So this is the conversation between they are talking about practicing with musical instruments and how often do they practice. Então, com que frequência que eles praticam, que eles ensaiam aí pra banda deles, ok? For the band. E aí eles estão conversando. Eu vou ler agora novamente, mais devagar, tá certo? Para que vocês possam compreender. E vão repetindo aí comigo, tá certo? Acompanhando. So, Logan says, so Evie, guitar and vocals, you're always the star of the show. Arif, yeah, I never get to sing or play an instrument. Sasha, maybe that's because you don't often come to rehearsals, Arif. Yes, Arif. You're really good on the drums, but you never practice. Então, ele é muito bom na bateria, mas ele nunca pratica, então... Yes. Oh, because my parents complain about the noise I make. Então, porque meus pais reclamam do barulho que eu faço. I sometimes play the piano for my family, but I'm too shy to play at a live concert. I know what you mean. I have piano lessons every Monday, but I don't fancy all those people in the audience. Oh, please, play in the concert, all of you. It's fun. Ok? Então, bem simples aí o diálogo, vocês vão compreender todas as palavras, mas aí embaixo tem get to, rehearsals e I don't fancy. São expressões que vocês vão pesquisar, tá certo? E colocar aí a tradução. Aí tem pedindo aí a to listen again and repeat. Então, vocês vão repetir novamente, certo? Aí, lendo. E depois, na 3, complete the summary. Então, vocês vão preencher aí, certo? Esses espaços, the blanks, about the conversation. Now, let's go for next page, 63, when we have the vocabulary of today, that is musical instruments. Como vocês já sabem, já tivemos essa aula no ano passado, se eu não me engano, que fala sobre musical instruments, que são os instrumentos musicais. Então, eu creio que vocês já saibam o nome deles, como pronunciar, mas vamos relembrar aqui, ok? So, let's go. Musical instruments. Repeat. Piano, que é um cognato, ou seja, é igual em português, se escreve da mesma forma. Guitar, já é um falso cognato, né? Guitar, a gente pensa que é guitarra, mas é violão. Então,
é um falso cognato. Drums, que é a bateria. Trumpet, trompete. Saxophone, saxofone. Flute, flauta. Bass guitar, que é o baixo. Xylophone, que é o xilofone. Violin, que é o violino. Bongos, que é esses tamborzinhos que tem aí na figura. E cello, que é o violoncelo, ok? Aí tá pedindo para você fazer o match, você vai relacionar figura com palavra. E depois vem aí sobre a parte gramatical da aula de hoje. Como vocês viram na conversa entre eles estão falando bastante com que frequência que eles fazem essas aulas, com que eles praticam, com que eles ensaiam, ou se eles não praticam ou não ensaiam. Então, quando a gente vai dizer a frequência, com que frequência que a gente faz alguma coisa, a gente usa frequency adverbs, são palavras, são advérbios, que vão descrever a frequência que nós fazemos alguma coisa. Quantas vezes a gente faz aquilo? A gente faz sempre, às vezes, raramente, nunca. Então, essas palavras que eu mencionei, sempre, às vezes, frequentemente, nunca, raramente, são advérbios em português, e no inglês eles têm uma forma diferente, claro, de se dizer, se escrever. Então vamos aprender. É importante a gente aprender como usá-los na frase, e até porque, como a gente está falando sobre daily routine, que é a nossa rotina diária, essas palavras sempre vão estar no vocabulário quando eu vou falar sobre o meu dia a dia, ou seja, o que eu faço e quando que eu faço. Então aqui que entra esse quando que eu faço isso, certo? Quantas vezes. Então, geralmente, tá? Geralmente não, sempre essas palavras vão vir depois do sujeito da frase, certo? Então eu vou dizer eu sempre, I always, ela geralmente, she often, ele nunca, he never. Então sempre vem o frequency adverb depois do sujeito da frase, depois da pessoa que faz, que pratica alguma coisa. Então vamos, let's repeat the words. Always. Coloquei também aqui, ó, de 100% to 0%, ou seja, do menor para o maior, certo? Então, vou começar lá de baixo. Nunca, never. Hardly ever, hardly ever. Raramente. Sometimes, sometimes, às vezes. Often, often, frequentemente. Mas é uma frequência não tão grande, certo? Frequentemente é como se fosse geralmente, então não é uma coisa que faz ainda muitas vezes. Usually, aí sim, usually são várias vezes, você faz isso quase sempre, então usually. Então usually é mais do que often, tá? Sempre saibam aí onde é que fica cada um. E o mais de todos, ou seja, você faz sempre, always, always, então é sempre. Examples. Eu coloquei aqui com sujeitos diferentes, tá? Geralmente a gente vai usar eles para falar da gente, né? Our daily routine. So, example, I always have lunch at 12 o'clock. I always have lunch at 12 o'clock. Então, eu sempre almoço às 12 horas. 12 o'clock. I always. Então, você vê aqui, ó, que o frequency adverb vem depois do meu sujeito, ó. After the subject. I often watch movies at night. I often watch movies at night. Eu geralmente assisto filmes à noite. Lembrando, often é menos que usually, ok? I sometimes play soccer. I sometimes play soccer. Eu às vezes jogo futebol. Mentira, que eu nunca jogo. Mas é só para exemplificar. She never eat carrots. She never eat carrots. Então, ela nunca come cenouras, ok? Então, aqui é onde vai ficar o meu frequency adverbs, ok? Vocês vão criar aí no caderno de vocês, falando frases verdadeiras sobre a vida de vocês, tá? Utilizando eles, ó, cada um deles, falando sobre o que vocês fazem aí no dia a dia, ok? Sejam bem criativos. E aí eu vou explicar pra vocês a questão do livro. A 5 está pedindo
What instruments do they play? Listen and complete the sentence. Então tem que ouvir o áudio para vocês completarem, tá? Vou colocar aqui. Exercise 5. Hi, I'm David and I play the violin, but I'm not very good because I never practice. Hi, I'm Shanaz. I always play the flute at home when I'm sad because the music is very beautiful. Hello, I'm Julia. What I like about the bongos is that it's possible to carry them with you. Pat and I often take them to parties or to people's houses. Hi, my name's Joseph. I sometimes play the trumpet in the school orchestra, but outside school I prefer the saxophone. Hello, I'm Tim, and I often play the xylophone in music classes with my friend Ricky. Great. So, deu pra vocês entenderem, não é? Dá pra perceber bem direitinho porque eles falam não tão rápido. Então, a gente vê cada musical instrument que cada um pratica aí. Cuidado que pode não estar na ordem, tá certo? As frases e as pessoas que estão falando. 6. Over to you, além de você. Add the adverbs of frequency and form sentences that are true for you. Você vai pegar e use adverb of frequency, ok? Add, adicionar eles aí para formar frases verdadeiras sobre você. Aí já tem a frase. Você só vai dizer com que frequência que você pratica isso. Pode ser sempre, pode ser às vezes, pode ser nunca. Então, vai ser de acordo com você, tá? Então, é pessoal. E 7. Discuss and write the ideal routine for a student of your age and share with the class. Tá pedindo para você imaginar como deve ser a rotina de uma criança da sua idade, né? Um pré-adolescente. E qual deve ser a rotina dele, que geralmente é de um aluno dessa idade, que estuda, que tem algumas aulas extra fora a escola. Então, você vai... como se você fosse criar um personagem e descrever o dia dele. Você pode pegar um amigo que você tem, que é próximo, e descrever, certo, a rotina desse amigo, não sendo mais a de vocês, porque a de vocês eu já pedi, ok? So, this is our lesson of today. Aí ao lado tem alguns exemplozinhos que vocês podem utilizar, além das dicas que a teacher deu aqui, tá, ok? Mas aí qualquer dúvida que vocês tenham, pode me perguntar no dia da aula. So, see you next class. Have a good day. Bye!